Bem-vindos os nossos convidados. Vamos retomando esta mesa agora com o mesmo sistema de tempo para cada um dos palestrantes. 25 minutos com 5 de prorrogação. E depois mais meia hora para perguntas e respostas. Então vamos convidar imediatamente o Dr. Luiz Roberto Barradas, haja vista sua pressa também com relação ao horário de voo de retorno para São Paulo. Ele falará em primeiro lugar, depois o Dr. Reinaldo e, por último, o Dr. Antônio Carlos Nardi. Dr. Luiz Roberto Barradas, o microfone é seu. Obrigado. Bom dia a todos. Eu queria agradecer o convite dos organizadores desse simpósio, cumprimentar os meus colegas Reinaldo e Nardi e entrar diretamente no assunto. Eu acho que, desde ontem, que nós estamos podendo fazer uma reflexão sobre a questão da assistência farmacêutica em sistemas universais de saúde, que tem sido dito aqui, e eu concordo plenamente, essa se tornou uma grande prioridade da saúde pública mundial. Sistemas universais de saúde, todos eles se debatem, em maior ou menor grau, com essa dificuldade ou com esse problema de dar acesso a toda a população aos medicamentos que elas necessitam. E eu acredito que essa prioridade da assistência farmacêutica é dada por 3 motivos. É que a assistência farmacêutica, ela preenche 3 requisitos para ser uma prioridade em saúde pública. O primeiro requisito é a magnitude de um programa desse tipo. Um programa desse tipo atende a milhões de pessoas, é um problema comum a centenas de milhares de famílias. O segundo motivo pelo que é uma prioridade a assistência farmacêutica é a transcendência, é o valor que os países, as sociedades dos diferentes países dão aos medicamentos. É aquilo que ontem o Reinaldo falava do fetiche que tem os medicamentos. A gente podia até pensar que é porque nós temos essa origem tupiniquim, essa mescla de índio, é que a gente gosta tanto de um remedinho, de uma poçãozinha mágica que vai resolver todos os nossos problemas. Sendo por isso ou sendo por outro motivo, o fato é que medicamento e o acesso a medicamentos tem uma transcendência, tem um valor para a nossa sociedade e para outras sociedades mundiais muito grande. E o terceiro fator é o que nós conhecemos um jeito de resolver o problema. É possível dar medicamento para a população. É possível dar acesso à população aos medicamentos que ela necessita. Não é fácil, mas é possível. E eu gosto sempre de citar, vou começar falando e vou terminar falando do nosso programa de assistência farmacêutica para os doentes de AIDS. Bom, se é uma prioridade, se todos os países concordam, se as sociedades querem, por que isso se torna matéria de jornal? Isso se torna questão do dia a dia? Eu acho que por 2 motivos. Primeiro, pelos custos dos medicamentos, e vários, hoje de manhã, puderam falar disso, que os custos dos medicamentos crescem muito mais do que os custos dos outros insumos da área da saúde, que existe toda uma indústria, que é a segunda ou a terceira, depende se a gente considerar o narcotráfico, né, como um dos grandes negócios da humanidade. E o que nós temos que reconhecer? A melhoria da qualidade e da eficácia
dos medicamentos. E aí vou dar 2 exemplos. Quem não concorda que o Glivec foi um grande avanço para o tratamento das leucemias? Quem hoje, 10 anos depois que o Brasil introduziu o programa de tratamentos de AIDS, a sobrevida dos nossos pacientes HIV positivo é muito, mas muito maior do que era antes do coquetel anti-AIDS. Então, negar os avanços terapêuticos, negar as eficácias desses medicamentos, para mim, é um contrassenso. Como é que se dá essa questão no Brasil? Bom, até o SUS, 20 anos atrás, até 1988, nós dávamos remédios no nosso país para controlar as doenças transmissíveis. A gente tratava tuberculose, a gente tratava hanseníase, a gente tratava a malária e, perifericamente, alguns grupos mais expostos. As crianças, as gestantes, era isso. Qual era o município brasileiro, qual era o estado brasileiro que tinha um programa para tratar hipertensão arterial? Alzheimer? Essas doenças não existiam? Existiam. Só não existiam programas de tratamento, de acesso à população aos medicamentos. O SUS veio para ampliar esse acesso e para permitir à população brasileira encontrar o remédio de que precisa. E isso é comprovado pelas pesquisas mais recentes, pesquisas da Fiocruz, pesquisas do IBGE, demonstram que mais de 80% da população brasileira tem acesso a todos os medicamentos prescritos para essa população. Isso é uma enormidade num país tão grande e tão pobre como o Brasil. O SUS, ao mesmo tempo que deu acesso à população, fez valer, fez constar para essa população a necessidade dela lutar pelos seus direitos. E um dos direitos inscrito na nossa Constituição, e eu acho que nós somos o único país no mundo, como a Jabuticaba, essa é uma coisa única, brasileira, que colocou na Constituição que a população tem direito à assistência médica, inclusive assistência farmacêutica. Acho que nós somos o único país no mundo. E a população brasileira está cada vez mais querendo fazer valer esse direito. Esse direito universal está sendo atendido, por incrível que pareça. E mesmo estando sendo atendido em 80% das vezes, mesmo assim, essa é uma matéria que está todo dia nos jornais, em que eu, os secretários municipais, os demais componentes do Ministério, estamos constantemente sob ameaça de prisão, de multa. Por quê? Porque os 20% que não estão tendo acesso, ou 10% desses 20%, entram na justiça para fazer valer o seu direito, para, muitas vezes, motivados por interesses outros que não o acesso ao medicamento, para levantar essa questão das ações judiciais e da assistência farmacêutica. Em São Paulo, as ações judiciais representam, em volume, menos de 10% das receitas dispensadas no sistema. Porém, representam mais de 30% dos custos do sistema. Uma receita média anual dos medicamentos de alto custo do Sistema Único de Saúde de São Paulo está em torno de R$ 2.500 por ano, pouco mais de R$ 200 por mês. Já as ações judiciais custam para os cofres públicos